A neblina descia pela mantiqueira como um lençol pesado e sujo, engolindo pedra, árvore e trilho de uma vez só. O maquinista via pouco mais que 2 metros de ferro brilhando à frente do farol. O resto era um branco frio que mordia o rosto e fazia o apito parecer ter medo de sair. Foi ali, numa dessas noites em que até o silêncio pesa, que ele viu. No meio da curva, bem em cima da trilha de aço, uma figura parada. Corpo magro, vestido claro grudado pelo sereno, um véu longo balançando devagar, como se o vento brincasse com ele. Ela não correu, não acenou, não tentou sair do caminho. Ficou ali, imóvel, encarando o trem que vinha ladeira abaixo, pesado demais para esse tipo de susto. Ele puxou o freio com tudo. A composição tremeu vagão por vagão, ferro reclamando, o mundo por um segundo ameaçando sair dos trilhos. Quando enfim parou, o peito dele ainda batia mais rápido que as rodas quentes. Saltou da cabine com a lanterna na mão, a neblina colando na roupa, os pés afundando no cascalho molhado. Iluminou a linha. Nada. Nem rastro de pé, nem dobrado de tecido, nem sombra de gente. Só trilho úmido e aquele cheiro de ferro frio. Ia voltar para a locomotiva quando um brilho estranho, no barranco ao lado, chamou atenção. Pendurado num galho torto, balançando levinho, um pedaço de pano branco encharcado, como se alguém tivesse deixado ali um retalho de véu esquecido pela serra. Vem comigo, interior de Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, ano de 1911. Na casinha da estação, horas depois, ele perguntou para o chefe, um ferroviário velho de rosto vincado pela fuligem e pelos anos: "Quem é a mulher que fica na linha lá na serra?" O velho demorou a responder. Olhou pela janela escura, como se esperasse ver primeiro alguma coisa do lado de fora. Depois acabou dizendo, baixo: "Aqui, meu filho. Todo mundo já viu essa moça de véu. A pergunta não é quem ela é. A pergunta é o que foi que fizeram com ela para ela nunca mais sair daqui." Muito antes de virar cochicho em sala de maquinista, aquela curva da mantiqueira conheceu uma moça de carne, osso e calo na mão. O nome dela era Helena Duarte, filha de lavrador, acostumada a dividir o dia entre enxada e panela, mas com uma letra tão bonita que o padre da vila vivia pedindo ajuda para passar a limpo o anúncio de missa. A estaçãozinha ficava num vale apertado, cercado de morro por todos os lados. Era simples, prédio baixo de madeira escurecida, telha escura, um banco comprido de frente para os trilhos e um relógio de parede que vivia atrasado uns minutos, como se o próprio tempo ali fosse preguiçoso. Foi nesse cenário que Helena viu Miguel Lacerda pela primeira vez. Ele desceu da locomotiva com o rosto preto de fuligem, uniforme aberto no peito para aguentar o calor da caldeira, perguntando se ainda dava tempo de conseguir qualquer coisa para comer antes do trem seguir viagem. Ela tinha um pão de milho recém-saído do forno. Cortou uma fatia grossa, colocou num prato de esmalte amassado e empurrou por cima do balcão. Ele agradeceu, meio sem jeito, comeu depressa, subiu de volta. Na semana seguinte, apareceu de novo no mesmo horário, perguntando se, por acaso, tinha sobrado pão. Na outra, trouxe uma flor murcha enfiada no bolso da farda, dizendo que tinha pegado na beira da linha. A partir dali, a tabela de horários deixou de ser só papel e virou também desculpa. Quando o trem chegava um pouco antes, ele brincava: "Parece que hoje o maquinista estava com saudade, hein?" Quando vinha atrasado, ela respondia: "Se atrasar muitas vezes assim, vou achar que arrumou outra estação para visitar." As promessas começaram pequenas, do tamanho da coragem deles. Um dia, encostados num dormente gasto, entre um trem que partia e outro que se anunciava com apito longe, Miguel falou, sem olhar muito nos olhos dela: "Assim que eu juntar um pouco de dinheiro e a companhia deixar, eu te peço para o seu pai." Ela não respondeu com discurso. Só tirou um pequeno pedaço de pano branco do bolso e mostrou para ele. "Comecei o véu", disse.
À noite, sentada perto da janela de casa, Helena bordava aquele tecido ponto por ponto, enquanto o vento da serra assobiava pelas frestas. Não havia data impressa, nem convite pronto, nem anúncio em alto-falante. Havia só aquele pano crescendo devagar e a certeza silenciosa de que um dia ela entraria na igreja da vila com o véu caindo pelas costas e Miguel esperando no altar com terno emprestado e sapato apertado. Miguel estava prestes a ser promovido. Ia deixar de ser apenas foguista para assumir como maquinista oficial de uma das composições mais pesadas da linha. Trem longo, cheio de saco de café, gado, carga fechada que passava direto pelos olhos curiosos da pequena estação. O velho Ramiro, maquinista de outra época, olhou a papelada e resmungou no pátio. Tão botando vagão demais para essa serra. Isso aqui foi feito para trem leve, não para arrastar o mundo pendurado. No telegrama da diretoria vinha bonito. Aumento de produtividade, otimização de rota, aproveitamento de capacidade. Na boca dos ferroviários mais velhos vinha curto. Estão pedindo para descer o morro com peso demais. Na véspera da festa de São Pedro, Helena subiu até uma pedra grande, um mirante acima da linha. De lá ela via a curva inteira, o buraco escuro do túnel e o começo da ponte lá embaixo. Sentou, estendeu o véu sobre a rocha para ele tomar um pouco do vento frio da serra e ficou imaginando o dia em que desceria dali vestida de noiva, o pano branco escorrendo pelas costas, e Miguel a esperando na porta da igreja, rindo nervoso. Ali embaixo, no pátio de manobra, ele ouvia outra conversa. Hoje você desce a Mantiqueira carregado até o talo, disse o chefe. Todos os vagões, o máximo que der. Miguel franziu a testa. Esse trecho não aguenta tanto peso assim, chefe. O homem de paletó bem passado e mão limpa demais para quem mandava em trem deu um riso curto. Aguenta sim, a locomotiva é nova, você é novo. E o frete é bom demais para desperdiçar, a serra que se vire. Miguel pensou em discutir de novo. Pensou em Helena com o véu nas mãos, engoliu seco, subiu para a locomotiva. A noite caiu rápido sobre a Mantiqueira. A serra não tem paciência para fim de tarde demorado. A neblina começou a escorrer pela encosta, grossa, como se alguém tivesse derramado algodão sujo sobre tudo. O farol do trem abria um túnel estreito de luz na frente. Do resto, só dava para sentir pelo som. Ferro cantando no trilho, roda respondendo, madeira do vagão reclamando embaixo da carga. A composição vinha cheia, vagão empurrando vagão, cada curva pedindo cuidado dobrado. Miguel segurava o comando com força, atento a cada gemido diferente da máquina. Por um tempo, tudo seguiu no fio. Até que, na curva antes do túnel, o som mudou. O que era ruído conhecido virou grito de coisa grande perdendo o controle. O freio chiou, pediu ajuda, respondeu menos do que devia. Em segundos, tudo virou despenhadeiro. Vagão levantando, engate torcendo, saco de café voando para fora, roda pulando do trilho. O escuro do vale foi cortado por faísca, clarão e um estampido surdo de ferro encontrando pedra. Quem morava longe ouviu um trovão estranho no meio da noite clara. Quem morava perto sentiu o chão tremer. No papel da companhia, mais tarde, o que apareceu foi seco. Acidente agravado por condições climáticas. Mas o que foi encontrado no meio dos destroços, entre ferro retorcido e café espalhado, contava outra história. A notícia da queda não chegou organizada. Chegou do jeito que chega desgraça em lugar pequeno. Um homem correndo na madrugada, um cavalo suado parando em frente à venda, um telegrama curto nas mãos do agente. Helena ouviu cochichos, portas batendo, passos apressados e desceu, segurando o véu contra o peito. "É o trem dele, não é?" perguntou. Ninguém teve coragem de responder com palavra. Responderam com olhos baixos. Na mesma hora começaram a juntar gente. Médicos simples da vila, ferroviário velho,
voluntário com corda, curioso com vela na mão. Você fica, disseram para ela. Isso lá em cima não é lugar para mulher. Helena encarou com uma firmeza que não cabia no corpo miúdo. Lugar de quem ama é onde o amado caiu, respondeu. E foi. E a subida até a curva parecia mais íngreme naquela noite. A serra cheirava a ferro quente e óleo queimado. Quando chegaram, o cenário parecia fim de mundo. Vagão pendurado no barranco, um deles quase dentro do vazio. Roda enfiada no meio de uma pedra grande, como se tivesse tentado atravessá-la e perdido. Saco de café rasgado, grão espalhado no barro, como se alguma mão invisível tivesse plantado tragédia no chão. Corpos iam sendo achados aos poucos, puxados debaixo de madeira, de ferro, de escuridão. Anotavam o nome numa folha, cobriam com lona, alinhavam num canto improvisado. Helena contava em silêncio. Não é ele. Não é ele. Até o momento em que alguém gritou. Aqui! O maquinista! O corpo estava preso entre o que restou da cabine e uma rocha. A farda rasgada, o rosto machucado, mas ainda com traços que qualquer um da vila reconheceria. No pulso, amarrado com cuidado, um pedaço de tecido branco, já sujo de graxa e sangue. Ela não precisou que dissessem o nome. As pernas cederam, o véu escorregou das mãos, caiu na lama ao lado da linha e ficou ali, metade enterrado, metade boiando na poça. A companhia escreveu que tudo foi culpa da chuva e de um eventual problema mecânico. Não falaram nada sobre o peso extra dos vagões, nem sobre os avisos de seu Ramiro. Ninguém registrou em papel timbrado que naquela serra também tinha subido o sonho de uma moça que bordava coragem à noite. Miguel foi enterrado num cemitério simples, atrás da igrejinha branca da vila. Enterrou-se o corpo, mas não o hábito. Meu amigo, minha amiga, se você gosta dessas histórias que misturam mistério, memória, saudade e algo que a gente não consegue explicar, se inscreve aqui no Rosas e Trilhos, ativa o sininho e me diz de onde essa voz está chegando. Quero saber até onde esse trem que nunca para vai ecoar, no Brasil e no mundo. Depois do enterro, começaram a notar uma coisa. Quase todo fim de tarde, fosse sol, fosse garoa, alguém via Helena subindo sozinha o caminho de pedra até o mesmo ponto acima da linha. Não levava flores. Levava o véu, lavado como deu, agora com um amarelo teimoso nas manchas que não saíam mais. Sentava numa pedra, estendia o pano no colo e ficava ali, olhando para a curva silenciosa, como se esperasse que o trem que levou o amado resolvesse pedir desculpa e voltar de ré. Os dias e as semanas foram passando e Helena simplesmente não foi mais vista depois disso. Todo mundo sentia falta dela, você sabe? Um sonho difícil com um final que ela não conseguiria entender. O trem foi ficando cada vez mais raro. Com o passar dos anos, alguns horários sumiram da tabela, outros mudaram de rota, parte da carga foi desviada para outro ramal. Caminhão começou a tomar o lugar do ferro em vários trajetos. A Mantiqueira viu menos fumaça, menos apito, menos gente pendurada em porta de vagão. Mas um trecho ainda permanecia ativo, e de vez em quando um maquinista novo tinha que descer aquela mesma serra, sem saber direito o que tinha acontecido ali antes. Foi num desses dias que a história virou lenda. Um maquinista vindo de outra região, acostumado com planície, pegou o turno da noite. A locomotiva entrou na serra já com a luz puxada no talo. Neblina espessa, vento frio cortando a pele, a impressão de que o farol não passava de um círculo pequeno de claridade nadando no branco. Na curva do antigo desastre, ele viu uma mulher de pé, bem em cima da linha. Vestido simples, mas um véu comprido caindo das costas até perto dos trilhos. Ela não se mexeu, não pediu ajuda, não fez sinal. Ficou ali, firme, como se aguardasse a chegada de alguém atrasado demais. Ele reagiu no instinto, puxou o freio, apitou, praguejou baixinho. O trem respondeu devagar.
cada vagão empurrando-o de trás, metal reclamando. Quando finalmente parou, nada de mulher, nada de vestido, nada de corpo. Só o farol iluminando o círculo de pedra, cascalho e neblina. Ele desceu com a lanterna tremendo na mão. Iluminou o trilho de um lado e de outro. Nada, só a serra respirando pesada. Na beira da linha, perto de um arbusto torto, algo branco se destacava no escuro. Um retalho de pano fino, velho, como pedaço de véu que o tempo não conseguiu terminar de rasgar. Levou aquilo para a estação, mostrou para o chefe. O velho olhou, suspirou fundo, coçou o queixo. Pronto, disse. Agora você também viu a moça. O maquinista novo, ainda meio pálido, perguntou. Quem é ela? O velho deu de ombros. Para uns, é história de assombração para maquinista não dormir no comando. Para outros, é Helena esperando um trem que nunca mais veio na hora certa. Para mim, é a serra lembrando do dia em que mandaram descer peso demais. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te perguntar uma coisa aqui no meio dessa viagem. Na sua região, tem alguma história de mulher de branco, estrada, estação ou serra? Conta para mim nos comentários, porque muita lenda ferroviária começou assim, num eu ouvi dizer sussurrado na beira do trilho. O tempo fez o que sabe fazer. A linha perdeu importância, depois perdeu manutenção, depois perdeu pedaço. Tiraram trilho, desertaram dormente, roubaram ferro. Onde antes o trem deslizava com medo, começaram a passar caminhões pesados roncando na marcha baixa. A serra, porém, parecia não querer esquecer. Caminhoneiro começou a jurar que via, em certas madrugadas, uma figura sozinha na beira do asfalto, bem na altura em que o mapa antigo marcava o encontro da curva com o túnel. Uma mulher magra, de roupa clara, cabelo preso, algo parecido com um véu fino caindo sobre os ombros. Ela não estende o braço pedindo carona. Não atravessa na frente do farol. Fica parada, olhando para o escuro da encosta, como se escutasse um apito antigo que só ela entende. Tem motorista que faz o sinal da cruz quando vê. Tem gente que acelera, fingindo não ter visto nada. Tem aqueles que reduzem a velocidade sem saber bem porquê e escapam por pouco de uma derrapagem na curva molhada. Uns dizem que é só cansaço de estrada inventando sombra. Outros juram que é Helena, ainda presa àquele pedaço de serra, segurando o resto de um véu que jamais chegou ao altar. Há também quem acredite que é a própria Mantiqueira tomando forma de mulher, para lembrar todo mundo do dia em que o lucro falou mais alto que a segurança e fez o trem descer carregado como nunca devia ter descido. O maquinista que viu a moça na linha naquela noite de neblina continua repetindo baixinho a mesma pergunta que fez lá na casinha da estação. Será que o ferro guarda lembranças? Ou é a nossa culpa que não sabe para onde ir e fica rondando o trilho velho, pedindo para ser olhada de novo? Meu amigo, minha amiga, se essa história da moça do véu branco da Serra da Mantiqueira fez algum cabelo seu se arrepiar ou te lembrou de alguém que também ficou esperando um trem que nunca chegou na hora combinada, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem carrega promessas atrasadas no peito. E me conta lá embaixo com sinceridade. Você acha que o ferro é capaz de guardar lembranças? Ou isso tudo é só saudade procurando um jeito de aparecer? Vou ficar à espera da sua resposta, como quem espera um trem na plataforma vazia, de ouvido atento para o primeiro apito. Eu vou adorar ler o que você tem para dizer. Sinta-se abraçado. A próxima história já está chegando e você não vai querer perder. Um abraço e até a próxima.